Bom dia aos irmãos, a todos os irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. E é tão bom quando a gente vê a janelinha aberta. Tem alguns irmãos que eu não conheço pessoalmente, e eu teria muito prazer de conhecê-los, e poderia deixar as janelinhas abertas, né? Tão bom a gente falar da palavra, olhando ali no olho do irmão, vendo como está. Então, vocês quiserem deixar a janelinha aberta, quem puder, podem ficar com a sua janelinha aberta, é muito gostoso ficar olhando para você. Que Deus possa abençoar. Muito bem. Irmão André, bom dia, André também, que está aí, os irmãos do YouTube, bom dia também, né? Bom dia a todos. Que a paz de Jesus possa ser de uma forma muito grandiosa agora em nossos corações, que o óleo do seu Espírito seja derramado sobre nós. André, amado, compartilha para nós o slide, tá bom? O que farei? Olha, essa é uma palavra que alguém falou e num momento muito terrível da vida de Jesus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. O que farei, então? Farei de Jesus. O que eu vou fazer de Jesus? Você já pensou? O que você vai fazer de Jesus? Então, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 27. Vamos ler essa palavra que está verso 22 e vamos ler até o verso 23. E Pilatos disse: o que então farei com Jesus que se chama Cristo? E todos disseram: seja crucificado. O que eu vou fazer de Jesus chamado Cristo? E vendo, o governador lhe perguntou: por quê? Por quê? Por que vocês estão falando crucifica? Crucifica, por quê? Que mal ele fez? Que mal Jesus fez que vocês estão dizendo crucifica? Eu não sei o que fazer de Jesus. Mas eles clamaram ainda mais, dizendo: seja crucificado. E essa pergunta, amados, é uma pergunta que ela expõe algumas coisas, ela revela. E há perguntas que são feitas para nós que decidem o nosso destino. E às vezes até o nosso destino é eterno. É uma pergunta que decide muitas vezes e que decide a nossa vida. O que você vai fazer de Jesus? O que faremos dele? E essa pergunta ela não foi feita por um profeta, ela não foi feita pelos discípulos, ela foi feita por um homem ali que conheceu o mestre e que ele estava dividido, estava pressionado, estava ali inquieto, um homem que estava diante da verdade, mas não sabia o que fazer com essa verdade. Não sabia o que fazer. O que farei de Jesus? Aqui é algo, essa pergunta, ela é muito profunda. Para nós hoje, ali nós vimos que Pilatos, na verdade, ele sabia o que fazer. Ele estava tentando fugir de uma decisão que ele tinha que tomar. Mas ele sabia exatamente o que fazer com Jesus. E eu quero trazer essa pergunta para mim e para você. Você sabe o que fazer com Jesus? Às vezes a gente preocupa tanto em ler e ler a palavra, e de repente Jesus ali se apresenta diante de mim com algo da própria palavra, porque ele é a verdade, e nós ficamos como Pilatos, sem saber o que fazer.
Pilatos, ele conheceu a inocência de Jesus ali, mas ele não se rendeu. Ele viu a verdade, mas ele não se rendeu. Muitas vezes, pessoas são enganadas, se enganam que são cristãos, porque veem a verdade, se alegra com essa verdade, até vê que é verdadeira a verdade, mas que precisam tomar uma decisão de verdade nas suas vidas, mas não sabem o que fazer, não têm uma ligação vital com aquele que se apresenta diante dele e negam, sabendo que precisam tomar uma decisão. E nesse momento que ele fez essa pergunta, o que fazer? O que eu vou fazer com o mestre de vocês? O que eu vou fazer com Jesus? E hoje pode ser essa pergunta para mim e para você. O que fazer? Ele tentou evitar essa decisão, ele tentou transferir essa responsabilidade para o povo, tentou ali fugir de todas as formas, né? Tentou agradar a todos ali com o que eles poderiam fazer, mas ele teve que responder. Ele teve que tomar uma decisão. Ali os sacerdotes, eles viviam ali num cerimonialismo terrível, pregando sobre o Messias, até falamos ali na escola sabatina, que foi tão maravilhosa, né? Mas eles, na verdade, era impossível ali para os sacerdotes, eles dar algo de visões muito mais da verdade que vinha do céu para eles, porque eles não tinham. Eles não sabiam. Eles não queriam aceitar que ali era o Filho de Deus. Ali era Jesus. E o Senhor, com boa vontade, ele deu o seu Filho. Mas eles não sabiam, não quiseram se relacionar ali com o Mestre, não quiseram se dobrar diante ali de Cristo e reconhecê-lo. Foram covardes. E nós estamos indo para um tempo em que o mundo necessita de homens corajosos, homens que não se vendam, homens que tenham coragem de chamar o pecado pelo nome, homens que não queiram agradar os que estão ao seu redor, homens que não se vendem, não vendem a sua consciência, que não transfere responsabilidade sua para outros. E eu quero falar com você agora. Nós sabemos quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Pode passar o slide, André. E a palavra de Deus fala, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Nós temos noção de quem é o Filho. E nós sabemos, quem crê no Filho tem a vida eterna. Pode passar, irmão André. Quem crê nele tem a vida eterna. Mas como não achar um lugar para Jesus? Se eles esperavam o Messias, estudavam o Messias, não acharam lugar, Pilatos não achou um lugar para Jesus, mas como não acharam lugar? Se eles conheciam Jesus. E eu gostaria de colocar algumas coisas de quem foi Jesus para nós. De quem é o nosso Salvador. Quem é ele para mim? Como foi Jesus desde criança? E como terei coragem de não achar um lugar para o meu Salvador? E olha só o que o slide fala. Jesus revelava como criança disposição singularmente amável. Ele era amável. Aquelas mãos cheias de boa vontade achavam sempre prontas para servir a outros. Manifestavam uma paciência que coisa alguma conseguia perturbar. E uma veracidade nunca disposta a sacrificar a integridade.
firme como a rocha em questão de princípios. Sua vida revelava a graça abnegada da cortesia. Olha quem era Jesus. Era esse Jesus que Pilatos conheceu. Era esse Jesus que a igreja conheceu. É esse Jesus que tem se manifestado a nós de uma maneira amável, sempre servindo, uma paciência sem igual. Ninguém conseguia perturbar a paciência de Jesus. Firme como uma rocha nos princípios. E nós que dizemos que queremos ser igual a Jesus, vamos vendo. Ele era firme nos princípios. Sua vida revelava a graça abnegada da cortesia. Ele revelava, ele era cortês, ele era bondoso, ele era amável, estava sempre disposto a ajudar. Esse era o Jesus que eles não sabiam o que fazer com ele. Pode passar, irmão André. Ali, naquele momento, os mestres estavam todos reunidos. E Jesus sempre, antes desse momento crucial, onde veio essa pergunta, que é uma pergunta tremenda, que hoje ela ecoa, o que fazer com Jesus, o chamado Cristo? O que fazer com ele? Sendo que eles conheciam essa pessoa amável. E aqui fala, Jesus se apresentou como pessoa sedenta no conhecimento de Deus. Quando eles teve contato ali com os mestres ali, ele se apresentou de uma forma tão humilde, como alguém que estava sedento por conhecimento de Deus. Olha a humildade do nosso Salvador. Suas perguntas eram sugestivas de profunda verdade, que havia muitos jaziam obscurecidas, e eram, todavia, vitais para a salvação das pessoas. Jesus, quando se apresentou ali, diante deles, ali no Sinédrio, ali, numa reunião de adoração, de estudo da palavra, ele se apresentou de forma tão humilde, mas as perguntas que ele fazia eram tão profundas, porque ele queria que eles fossem mais fundo ainda no conhecimento da palavra. E ao mesmo tempo que revelava quão limitado e superficial era o conhecimento dos sábios, cada pergunta punha perante eles uma lição divina e apresentava a verdade sobre um novo aspecto. Falava aos rabis da maravilhosa salvação que a vinda do Messias havia de trazer à nação judaica. Mas Jesus apresentava a profecia de Isaías e perguntava-lhe o sentido daqueles textos que indicavam o sofrimento e a morte do Cordeiro de Deus. Quando Jesus se apresentou para o povo de Deus, ali foi assim, de forma muito humilde, mas apresentando ali como ele poderia se aprofundar mais no conhecimento do Messias. Perguntava perguntas importantes de lições divinas. Esse era o nosso mestre. Ele poderia chegar a falar assim, ó, eu sou Jesus, eu sou o Messias, e eu quero ensinar algo para vocês. Olha a humildade de Jesus que nós também devemos aprender. Ele não chegou como alguém que sabia de tudo. Ele chegou com humildade, se colocando, mas de uma maneira muito sábia, fazendo perguntas e levando eles a pensar sobre um novo aspecto do que era a verdade. Esse era o Jesus que Pilatos e que o povo de Deus não sabia o que fazer. Pode passar, irmão André. Os doutores voltavam-se para ele com perguntas e pasmavam-se de suas respostas. Com a humildade de criança, repetia as palavras da Escritura, dando-lhe profundeza de sentido que os sábios não haviam alcançado. Seguindo os traços da verdade por ele indicados, teria operado uma reforma na religião da época. Ter-se-ia despertado profundo interesse nas coisas espirituais. E quando Jesus começasse seu ministério, muitos estariam preparados para o receber. Olha o que Jesus estava fazendo com a igreja dele.
Olha o que Jesus está fazendo conosco. Ele está nos preparando para esse tempo. Quando ele vir, nós sabemos receber da mesma forma como fez com eles. Com humildade. Ele levou eles às Escrituras, trazendo profundidade. A palavra de Deus. E se eles tivessem ouvido, amados, olha o que a serva fala do Senhor, teria operado uma reforma na religião da época. E se nós hoje sabermos o que fazer com o nosso Salvador, será operado entre nós uma reforma tão tremenda, espiritualmente, uma reforma de mente, uma reforma do coração. Se nós sabermos o que fazer com Jesus, com toda a palavra que ele traz para nós. Se nós soubermos fazer o que ele, quando ele se apresentar, nós estaremos prontos para receber. Mas o que aconteceu com eles? Eles não sabiam o que fazer, não se renderam à palavra do Senhor, não foram humildes como nosso Salvador. Não foram humildes. Jesus chegou com humildade ali, apresentando verdades tremendas que transformariam a vida deles. Mas eles não se submeteram. André, pode passar o próximo slide, amado. André? À medida que as condições do povo começaram a ser patentes ao seu espírito, viu que as exigências da sociedade e as de Deus se achavam em constante conflito. Não era igual o que Deus pediu para eles. Os homens se estavam afastando da palavra de Deus e exaltando teorias de sua própria invenção. Observavam ritos tradicionais que nenhuma virtude possuíam. Olha o que eles trouxeram, coisas, tradições que não acrescentavam em nada. Seu culto era simples, rotinas de cerimônias. Olha como era o culto deles. Será que nossos cultos são cerimoniais também? As sagradas verdades que se destinava a ensinar achavam-se ocultas aos adoradores. Via Jesus que em seus cultos destituídos de fé não encontravam paz. Estavam ali adorando, mas não encontravam a paz de Cristo. Não conheciam a liberdade de espírito que lhe haveria de servir a Deus em verdade. Não tinha liberdade de espírito de servir a Deus, de se manifestar em adoração, em glória ao nosso Deus. E não podia sancionar a mistura de exigências humanas com os divinos preceitos. Não atacava os preceitos ou prática dos outros mestres. Jesus não atacava. Jesus via que eles não tinham fé, não encontravam a paz, não tinha liberdade do espírito de adorar, mas o mestre não atacava. Mas quando reprovava por seus próprios hábitos simples, apresentava a palavra de Deus em justificação de sua conduta. Quando Jesus falava com autoridade ali, quando ele apresentava a verdade, mas ele apresentava a palavra como justificação de sua conduta. Olha o nosso mestre, como ele agia. Era esse Jesus que eles conheciam. Foi esse Jesus que se apresentou para eles. Mas eles não souberam o que fazer de Jesus. Pilatos, embora vendo que era inocente, ele não soube o que fazer com o nosso mestre. E aqueles que experimentaram a palavra, que viram esse amor, que viram essa humildade, que viram o respeito de Jesus, até mesmo vendo que eles faziam tudo errado, o povo não tinha liberdade no espírito de adorar, o povo não tinha fé, não encontrava a paz de Jesus, eles não encontravam, e mesmo assim, Jesus respeitou, era respeitoso ali diante dos doutores e mestres, não atacavam a eles. Mesmo assim, eles não viram ali o amor e a humildade do seu mestre. Eles não viram Jesus. Pode passar, André, por favor.
Cristo não tinha espírito de exclusivismo. Olha que coisa que fala do nosso Senhor para nós. Cristo não tinha espírito de exclusivismo e escandalizara especialmente os fariseus por se afastar a esse respeito dos seus rígidos regulamentos. Encontrara os domínios da religião cercada de alta muralha de exclusivismo como assunto demasiado santo para a vida diária. Esses muros de divisão, ele os derrubou. Em seu trato com os homens, não indagava qual é seu credo, qual é sua religião, qual é a sua religião, no que você crê, que igreja você pertence. Exercia seu poder de beneficiar em favor de todos que necessitavam de auxílio. E em lugar de fechar-se numa cela de eremita, a fim de mostrar seu caráter celestial, trabalhava fervorosamente pela humanidade. Era esse o nosso Salvador, que não era exclusivista, que não perguntava qual era a religião, mas ele enchia o lugar ali da sua presença, do seu caráter celestial, e trabalhava pela humanidade. Incutia o princípio de não consistir a religião bíblica em mortificações corporais. Ensinava que a religião pura e incontaminada não se deve manifestar apenas em determinados tempos e ocasiões especiais, não somente quando estamos adorando. Em todos os tempos e lugares, demonstrava amorável interesse pelos homens, irradiando em torno a luz de uma animosa piedade. Tudo isso era uma censura aos fariseus. Mostrava que a religião não consistia em egoísmo e que sua mórbida dedicação ao interesse pessoal estava longe de ser verdadeira piedade. Isso despertara a inimizade deles para com Jesus, de modo que buscava forçá-la a conformar-se com seus regulamentos. Jesus não ficou preso a regulamentos, a cerimônias, e Jesus dava essa liberdade ao povo. E sabe como ele dava essa liberdade? Mostrando o Pai na vida dele. Que a bondade, a piedade estava na pessoa do Mestre. Você observa por isso que eles gritaram ali, que eles entregaram Jesus ali para ser morto, porque era um confronto ao que eles viviam. E quando ele chegou ali diante de Pilatos, também foi um confronto para Pilatos. E ele não soube o que fazer. O que eu vou fazer com Jesus? O Cristo. O que você faria com Jesus agora, diante dessa palavra, diante dessa manifestação de não exclusivismo, de não viver num muro ali fechado, achando que é o melhor cristão, que é o melhor povo? O que você faz com Jesus? Se Jesus entrasse hoje, agora, diante de você, olhasse dentro dos seus olhos, é aquele que conhece os pensamentos, os sentimentos, e sabe tudo o que você faz, o que você faria com Jesus agora? Será que você faria como Pilatos? Eu não sei o que fazer com o Mestre, eu não sei o que fazer com Jesus. Ou você ia forçá-lo a entrar de acordo com o teu pensamento, dizer, você tem que entrar no meu regulamento, Jesus. Você tem que viver como eu entendo a palavra. Você tem que entender que nós temos que ser um povo separado totalmente na questão do mundo e não precisamos estar ali diante, mostrando algo. O que você falaria? Você tentaria mudar a mente de Jesus? Ou você faria aquilo que eles não fizeram, o que Pilatos não fizeram, ao olhar Jesus, olhar para você, e você olhar e ver quem é esse mestre tão amoroso? Você se dobraria ali em joelho diante dele e diria, Senhor, me perdoa. Porque talvez eu sou essa pessoa exclusivista, que acho que a salvação só está comigo, que me fecho numa cela de eremita ali, mostrando que eu tenho um caráter celestial. Jesus ensinou ali a eles uma religião
incontaminada. E ele nos mostrou ali dentro de um lugar. Ele foi para o mundo, ele foi para as casas, ele foi ali mostrar quem era o Pai, quem era o Messias. Eles não sabiam, não souberam o que fazer de Jesus. Pode passar, irmão André. Encontravam frequentemente pessoas que viviam sob o poder de Satanás. Jesus encontrava pessoas assim. E não possuíam força para romper-lhes as malhas. A essas pessoas desanimadas, enfermas, tentadas e caídas, Jesus costumava dirigir palavras de mais terna compaixão, palavras cuja necessidade era sentida e que podiam ser apreciadas. Esse era Jesus, aquele que eles não sabiam o que fazer. Outros deparavam ele que se achavam empenhados em renhida luta contra o adversário, lutando contra o adversário. A esses animava a perseverar, assegurando-lhes que havia de vencer, pois tinha ao seu lado anjos de Deus que lhe dariam vitória. Aqueles a quem assim ajudava convenciam-se de que havia alguém em quem podia confiar plenamente. Ele não trairia os segredos que lhe desafogasse nos compromissos, com passivos ouvidos. Esse era o Jesus, que encontravam pessoas que estavam endemoniadas, com pessoas que estavam a lutar contra o adversário, contra a natureza terrível, contra o pecado, pessoas más. Ele encontrava, mas eles animavam eles. Ele trazia ali palavras tão tremenda de compaixão que era sentida por cada um. Era isso que era o nosso mestre, aqueles que não sabiam o que fazer com ele, e que muitos hoje não sabem o que fazer com ele, porque quando você olha para Jesus e quando nós olhamos para esse Jesus e dizemos, eu quero ser igual a Jesus. E quando eu olho para mim e vejo que eu estou numa caixinha fechada, me sentindo a mais santa de todas, a melhor de todas, a que tem a verdade, o que me resta é me dobrar aos pés do meu Salvador e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. E Jesus nos animava, e Jesus nos anima hoje. Se porventura você se encontrou nessa palavra, anima hoje, se anime, persevere. Ele assegurava que havia anjos com eles, anjos de Deus para dar vitória. Amados, há anjos de Deus ao nosso redor. Além do nosso anjo que temos ali, temos anjos a mais para garantir a vitória para nós, se assim soubermos o que fazer com o nosso mestre. Se nos rendermos a ele, se nos colocarmos ali diante dele. Pode passar, André. Jesus era a fonte de vivificante misericórdia para o mundo. Durante todos aqueles retirados anos de Nazaré, sua vida fluía em corrente de simpatia e ternura. Os velhos, os sofredores, os oprimidos de pecado, as crianças a brincar em sua inocência e alegria, as criaturas dos bosques, os pacientes animais de carga, todos se sentiam mais felizes na sua presença. Aquele cuja palavra poderosa sustinha os mundos, detinha-se para aliviar um pássaro ferido. Ele parava ali. Nada havia para ele indigno de sua atenção, coisa alguma a que desdenhasse prestar auxílio. Tudo ele estava pronto a servir. Pode passar, André, que nosso tempo está corrido. Era esse Jesus que se apresentou ali diante do povo, eles não sabiam o que fazer. Todos têm de decidir por si mesmo o que hão de fazer de Cristo. O destino de cada alma será determinado por sua atitude para com o Salvador.
Todos temos que saber o que fazer, temos que decidir por nós mesmos o que vamos fazer de Jesus. O que você vai fazer de Jesus com essa pequena demonstração, porque eu não daria para colocar tudo quem era Jesus aqui nesse momento, senão nós ia ficar a tarde inteira estudando. Mas nós vimos um pouquinho de quem era o nosso Jesus. Todos têm que decidir, saber o que vai fazer de Cristo. Nós precisamos saber o que fazer do nosso Salvador. E eu vou dizer para você, como você sabe fazer com o Salvador? Se rendendo a Ele. Porque se não se render, não saberemos fazer com Ele com tamanha bondade, com tamanho amor, com tamanha misericórdia para com todos. Pode passar, irmã André. A neutralidade é uma crise religiosa, é considerada por Deus como uma decisão contra Cristo. Cada um será julgado pela posição que assumiu, seja ativa ou passiva. Não adianta você dizer que tem Jesus e não se rende a Ele, a toda a palavra, quando Ele olhar para você e ver tudo, e você não se render a Ele. Não tem como você também ficar numa neutralidade. Pilatos ficou nessa neutralidade. Ninguém pode ocupar uma posição neutra, amados, ninguém. Aqueles que não se decidem por Cristo já estão contra eles. E aqueles que acham que ficam neutros também já estão rejeitando. Não tem como viver como cristão e dizer que não temos Cristo morando em nós. Não tem como dizer que somos cristãos e não ter uma palavra de saber o que fazer com Jesus. Muitos ali, amados, que seguiam a Cristo, tinham um coração inquieto. Eles receavam de verdade confiar em Deus, de entregar completamente a Ele. Eles temiam a consequência que viriam sobre eles, caso se rendesse à verdade, que era Cristo que estavam diante dele. Pilatos temeu perder seu cargo. Pilatos temeu perder ali a honra romana. E nós também podemos temer a essa entrega total de viver contrário ao mundo, totalmente contrário ao mundo. Pode passar, André, obrigada. Pilatos quis libertar a Cristo. Viu que ele não era criminoso, mas ao procurar desculpa para aliviar-se da responsabilidade de decidir, deixou-se arrastar pela pressão do povo. Muitos hoje ainda se encontram no mesmo perigo, procurando conciliar Cristo e o mundo, mas acabam rejeitando o Salvador. Muitos estão nesse mesmo pensamento. Pilatos viu toda a verdade, reconheceu a inocência de Jesus, não soube o que fazer, porque para ele fazer, ele teria que mudar. Ele foi levado pela pressão. E quantos de nós, às vezes, baixamos os princípios da palavra de Deus por causa de um amigo, por causa do marido, por causa da esposa, por causa de filhos, e não permanecemos nos princípios. E multidões hoje também dão as costas para o nosso Salvador, e se pudesse, gritaria, crucifica, crucifica. Isso significa, amados, aceitar Cristo significa perder o mundo. Significa perder o mundo. E uma pergunta, enquanto eu estudava para fazer essa mensagem, veio ao meu coração. Jesus ficou o tempo todo mostrando quem ele era, o amor em pessoa, a bondade em pessoa. Por que Jesus ficou silente? Por que Jesus silenciou nesse momento a Pilatos? Por que Jesus não deu uma palavra poderosa ali para o coração de Pilatos? Porque quando o povo gritou, crucifica, crucifica, Jesus também não deu uma palavra poderosa que umedecesse e eles vissem que ele era o Messias.
Sabe, queridos, Deus fala aos homens por meio de sua palavra e de seu espírito. Se não ouvem, a serva do Senhor fala, o silêncio se segue. Se nós não ouvirmos hoje a palavra de Deus e se dobrarmos a palavra, a vivermos essa palavra, o silêncio se segue. Jesus, ele não virá te dando uma palavra poderosa ali para ti. Mas ele se posiciona diante de você através da sua palavra. Não há algo novo mais para nós, para nos sacudir. Não há algo novo para nós. A maior dádiva já foi enviada, que foi Jesus, o Messias. O que faremos de Jesus? Pode passar, irmão André. Multidões rejeitam a Cristo porque não sabem o que fazer com ele. Tem temor de abandonar os prazeres e o egoísmo e não querem abrir mão daquilo que lhe parece precioso. Assim, preferem rejeitar o Salvador em vez de se renderem a ele. Multidões, crentes, rejeitam a Cristo porque não sabem o que fazer com Jesus, o que saber com tanta revelação, com tanta verdade, com tantas instruções para viver Cristo aqui neste mundo. Não sabem o que fazer e não querem abrir mão. Não querem abrir mão de um prato de comida, não querem abrir mão do egoísmo, não querem abrir mão do eu, do eu ali gritando, você é importante ou você tem que fazer, não querem abrir mão da moda, não querem abrir mão de tantas coisas. E às vezes abrir mão até de amigos que nos levam à perdição, ou às vezes abrir mão daquilo que você acreditava que era verdade, que não é verdade. Porque a verdade se apresentou agora. E o que fazer com essa verdade? Faço de conta que não entendi? Feche os olhos, feche os ouvidos para não ouvir a verdade? O que fazer com essa verdade? E assim preferem rejeitar do que se render completamente à verdade, o nosso Jesus. Preferem isso. Pode passar, irmão André, por favor. O maior pecado que pode ser cometido por qualquer homem é rejeitar a luz da verdade, rejeitar a Cristo. A incredulidade é resistência deliberada contra a evidência do Espírito Santo. É isso, o maior pecado é rejeitar. Por quê, amados? Porque há incredulidade. É uma resistência deliberada. Eu sei o que é verdade, mas eu não quero essa verdade. Eu não sei o que fazer, porque eu não vou saber cumprir essa verdade. Eu não sei compreender essa verdade plena para me viver ela. Então, rejeita a voz do Espírito Santo. Rejeita nos seus corações. Próximo, irmão André, por favor. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem que a julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Quem rejeita a Cristo já está julgado. Como que eu rejeito a Cristo? A palavra que é revelada a mim, a palavra que está sendo falada a mim. Elianete, não faz isso, olha o que você tem que fazer. Busque-me para me tirar o egoísmo do seu coração. Busque que eu vou te dar poder para viver. Eu vou mandar anjos ao teu redor para que você vive de toda a palavra. E às vezes eu rejeito essa palavra, então eu já estou julgada. Porque a palavra me julga. Pode passar, irmão André. Olhando para Jesus, não somente como nesse exemplo. Olhai, eu quero dizer para você. Olhai. Isso aqui fala, olhando para Jesus, não somente como nosso exemplo, mas como o autor e consumador da nossa fé.
Prossigamos adiante, tendo confiança de que Ele nos suprirá toda a força necessária para todo dever. A vida eterna nos é apresentada. Façamos tudo quanto está ao nosso alcance para obtê-la. É isso que o nosso Salvador, ele vai suspirar em nós, ele vai suprir toda a força necessária que precisamos. E essa vida eterna é nos apresentada através de Jesus, o nosso Salvador. Veja, amados, nós estamos caminhando hoje diante de um tribunal. Verdades sendo aceitas e verdades sendo rejeitadas. Consciências sendo sufocadas e consciências sendo abertas. Uns aceitando a Jesus e outros fechando o caminho. Um tentando escapar da decisão, outros adiando a decisão e outros tomando a decisão. E eu não estou falando mais de Pilatos. Ele já fez a escolha dele. A multidão também já fez a escolha dela. Eu estou falando de nós. É nossa vez. Porque essa pergunta desse governador romano, ela volta e ela vem com gritos. E ela não vem com pressão. E nem em silêncio. Mas Jesus se apresentando diante de mim, através da sua palavra. O que você vai fazer de mim? O que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Você pode admirá-lo ou você pode rejeitá-lo. Você pode sentir ele e não se entregar. Você pode dizer, Jesus está ao meu lado e não se render. Você pode reconhecê-lo, que ele é a verdade, a vida, o único caminho, mas não se entregar como fez Pilato. Não decidir também. Você pode não decidir, que já é decidir. Já é decidir. Amados, nós estamos vivendo em tempos tremendos, onde Cristo está se apresentando de forma tremenda, com todo o poder e autoridade sobre o seu povo. Começo ali, essa pergunta de Pilatos parecia uma pergunta profética para nós hoje, mas era uma pergunta histórica, mas ela é pessoal. Essa pergunta, ela é urgente e é uma pergunta eterna para nós. E eu pergunto para você mais uma vez, que farás de Jesus chamado Cristo? Porque cada palavra, cada instrução que o Senhor traz para nós, é Ele se apresentando diante de nós. E quando dizemos, Senhor, eu não consigo fazer isso, eu não consigo, você está dizendo, eu não sei o que fazer de Jesus. Quando Jesus diz para você, lembra-te do dia do sábado para santificar, e você dizer, eu não tenho como guardar, então você está dizendo, eu não sei o que fazer de Jesus. Ou quando Jesus vem e diz para você de uma reforma completa em toda a sua vida, aí você diz, eu não sei fazer, o que fazer de Jesus? O que fazer de Jesus? O que fazer de Jesus que está falando conosco? Jesus se silenciou diante dessa pergunta, porque ele quer ouvir a nossa resposta. O que fazer de Jesus, o Cristo, chamado Cristo, o que fazer? A sua decisão, a sua eternidade será decidida pela sua decisão hoje. O que você vai fazer de Jesus? Não é mais sobre,
Ah, Pilatos rejeitou como? Não é, não é. É sobre a igreja de Deus. Sinta esse peso dessa decisão. Sinta esse peso do que você vai fazer do mestre em tudo que ele tem falado para você. Não olhe para Jesus só um exemplo, mas como o autor da nossa fé, o autor daquele que vai entrar no meu coração e transformar, me dar um novo coração. Ele é o autor. E quando ele se apresenta diante de mim, ele está dizendo, olha, tenha confiança, eu vou fazer tudo isso para você. Basta que você saiba o que fazer de mim. Basta que você deixe eu entrar, deixe eu participar da sua vida. Não fique perguntando o que fazer dessa palavra que Jesus apresentou ali quando veio, foi vida eterna. O que Jesus tem apresentado para nós é vida eterna. E eu espero, da minha própria pessoa, a cada dia, que eu saiba o que fazer com o meu Salvador. Essa pergunta, que farei de Jesus? O que você vai fazer de Jesus hoje? O que você tem feito dia a dia com a palavra que o Mestre tem revelado a cada pregação, a cada estudo, a cada mover do Espírito no teu coração? O que você tem feito de Jesus chamado o Cristo? O que farei de Jesus? O que farei de Jesus, que se chama o Salvador, que eu digo que é o meu Salvador? O que farei dele? E eu poderia ficar, porque o meu mover do meu coração agora é esse. O que você fará de Jesus? O que você fará de Jesus? O que você fará de Jesus? O que eu vou fazer de Jesus? O que eu vou fazer de Jesus? E a cada decisão que você toma, você está dizendo o que está fazendo de Jesus. A cada decisão que vem, que você tem que tomar na sua lida, no seu dia a dia, hoje, amanhã, anteontem e futuramente, a cada decisão que você está tomando, que você está fazendo, você está dizendo o que está fazendo de Jesus, o que vamos fazer de Jesus, com tanta palavra revelada, com tantas profecias se cumprindo, o que faremos de Jesus? Sairemos para o mundo proclamando a Jesus ou ficaremos trancados dentro de casa, ainda na decisão se eu recebo Cristo verdadeiramente no meu coração ou numa neutralidade que não existe? O que faremos de Jesus? O chamado Cristo, o Salvador do mundo, o meu Salvador. O que você vai fazer do nosso Salvador? E eu quero finalizar mais uma vez lendo o que Pilatos falou. O que então eu farei com Jesus? Que se chama o Cristo. O que eu farei? E eu passo essa pergunta para você e faço ela no meu coração. O que farei com o meu Jesus que se apresentou agora para mim, que tem se apresentado todos os dias? Que Deus os abençoe. Que quando ele se apresentar novamente na palavra, e todo o tempo ele está se apresentando, nos rendemos completamente a ele, em submissão a toda palavra que sai da sua boca. É o meu desejo e oração para mim e para você, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.